Caros irmãos, caras irmãs, boa tarde. Que as bênçãos de Deus, as bênçãos de Jesus, a bondade dos mentores espirituais esteja no coração de todos. Hoje nós escolhemos como tema mediunidade e espiritismo. E por que escolhemos esse tema? Simplesmente porque coube ao espiritismo fazer o histórico da mediunidade através dos tempos. No Velho Testamento, na Bíblia, a mediunidade era algo absolutamente comum. Encontramos profetas que eram tidos como videntes, audientes, e que orientavam o povo a partir da mediunidade. Sabemos também que o tempo vai passando. Moisés teve a preocupação de unir o povo em torno da ideia de um único Deus, mas proibiu a consulta a médiuns. Então, o povo judeu na época não podia mais buscar o auxílio do vidente, da pitonisa. Mas isso não barrou absolutamente o fenômeno. Claro que não, porque trata-se de algo de origem espiritual. E durante todo o tempo da humanidade, a mediunidade vem sendo um elemento fundamental no direcionamento da alma do espírito reencarnado. Mas vamos falar um pouquinho de mediunidade e espiritismo a partir das nossas relações comuns, a partir da nossa vivência com os médiuns. Para início de conversa, devemos considerar o seguinte: existe a mediunidade de prova e existe a mediunidade de vocação. Como entender isso? Mediunidade de prova é aquela em que o espírito reencarna e desde cedo acontecimentos mediúnicos acompanham o desenvolvimento da criança até a fase adulta. A mediunidade espontânea, a mediunidade que se busca, é na realidade o mais comum, porque diz respeito à necessidade que as pessoas têm, que os espíritos reencarnados têm, que o homem tem, de compreender a sua postura humana em relação à eternidade. Então ele se entrega ao estudo da doutrina, busca em livros, busca orientações de seres espirituais totalmente envolvidos com a questão do espiritismo, como André Luiz, como Emmanuel. E cabe salientar que mediunidade de prova não faz com que ninguém seja melhor que ninguém. Pelo contrário, a mediunidade de prova pode se considerar mais especificamente como um compromisso do espírito reencarnado para saldar os seus débitos passados. Ele precisa trabalhar em benefício da coletividade para sair
da fatalidade dos fatos, de suas ações, das coisas que fez. Porém, ele não é um ser especial. Ele trabalha e não deve nunca ter em mente nenhum tipo de compensação. Não pode ter a presunção de ser beneficiado porque é médium, porque faz parte de um grupo que deve ser orientado por ele. E ele ainda continua com as suas dificuldades íntimas. Lembramos, ele não é um ser altamente desenvolvido. Ele é um ser com grande possibilidade e necessidade de se beneficiar do trabalho mediúnico que realiza. Na mediunidade espontânea, ou seja, aquela que está presente na maioria dos irmãos nas casas espíritas, também desempenha um papel extraordinário. Daí a necessidade de todos se entregarem a um estudo profundo, sério, honesto, para entenderem a mediunidade. E não vá o médium, em momento algum, lançar mão de injúrias, de maledicências, de transformar a vida dos outros em penúria. Não vá o médium que traz em si a mediunidade adquirida. A mediunidade, me permitam aqui dizer, dada pelos seres espirituais para que ele trabalhe, já que ele quer trabalhar. Então, ele não pode, por exemplo, ser possuidor do segredo da vida de alguém e expor esse alguém. Isto será irreversivelmente um mal praticado contra ele mesmo e reencarnará sofrendo as consequências da sua ação. Mas vejam, a mediunidade, ela tem a beleza, a formosura do desabrochar da consciência espiritual. Na antiguidade, reis buscavam as pitonisas, buscavam os sacerdotes para saberem se podiam guerrear, se seriam vencedores. Hoje não fazemos mais isto. A figura da pitonisa, do sacerdote, deixou de existir. Porque a mediunidade vem evoluindo. Chegamos ao século XXI possuidores de uma consciência extraordinária. Compreendemos a vida, compreendemos a ciência, aceitamos a ideia de que espiritismo, mediunidade, reencarnação são fatos científicos e não meramente ilusórios, meramente religiosos. Daí o espiritismo se basear em 3 pilares. Ou seja, ciência, filosofia e religião. Mas voltando à mediunidade, pensemos o seguinte: todo trabalho que realizarmos numa casa espírita deve ser motivo de alegria, de nos mostrarmos felizes e não de nos escondermos em carapaças. Porque é exatamente essa prática cotidiana que fará com que desabrochemos para as alegrias de uma vida no plano espiritual, de relacionamentos de simpatia, de felicidades distribuídas igualmente para todos. Sejamos, então, médiuns do amor, médiuns
do amai-vos uns aos outros, médiuns que não caluniam, que não criam dificuldades para os outros. Sejamos exemplarmente capazes de resgatarmos os nossos débitos. Que Deus, Jesus e os mentores espirituais sejam com todos nós, ontem, hoje, amanhã e sempre. Boa tarde, meus irmãos.